Olá, eu sou Daniel Diógenes, especialista em medicina reprodutiva, diretor técnico da Clínica First Baby Ceará, e hoje nós vamos abordar um tema muito atual e controverso, a gravidez nos casais homoafetivos. Na atual conjuntura mundial, na última semana, nós tivemos ali grandes repercussões com algumas campanhas que foram feitas para o Dia dos Pais que está chegando, com relação à questão dos transexuais, da gravidez em casais homoafetivos masculinos, homoafetivos femininos, toda essa mudança de paradigma que vem existindo na sociedade mundial nos últimos anos. Como a medicina reprodutiva se posiciona, qual a visão que a gente tem hoje para essas pessoas que formam casais não convencionais, daqueles da época dos nossos avós, dos nossos pais? Bom, a medicina reprodutiva está cada vez mais aberta. Na verdade, o mundo está cada vez mais aberto e ciente das necessidades de se abranger em igualdade, direitos e deveres para todos. Então, a medicina reprodutiva, aqui no Brasil e no mundo, tem se posicionado muito positivamente e com abertura franca e gradual. A meu ver, isso é extremamente importante para que esses casais consigam buscar a formação da sua família, consigam buscar a questão de ser pais. Então hoje, mulheres, casais de mulheres ou casais de homens têm sua legislação, seus direitos em relação a ter filhos. Logicamente que esses casais, na grande imensa maioria das vezes, terão que buscar técnicas de medicina reprodutiva. Quando a gente fala em casais homoafetivos femininos, nós temos ali dois pontos positivos, a presença de óvulos e a presença do útero. Precisamos da presença do espermatozoide. Então, duas mulheres podem engravidar utilizando óvulo de uma, óvulo da outra, útero de uma, útero da outra, sem restrições. Óvulo de uma para a formação de embrião e engravidar a parceira. O que nós precisamos ter? Todas essas conexões ou essas variantes são possíveis. Nós precisamos ter o sêmen. E esse sêmen tem que vir de um banco de sêmen ou de uma doação anônima de sêmen. No Brasil não é permitido que um casal de mulheres, por exemplo, tenha um amigo que vai ser o doador do sêmen. Esse pai não pode ser conhecido. Então, se busca o sêmen no banco de sêmen, se compra uma amostra seminal ou uma doação de sêmen anônima no centro ou na clínica de medicina reprodutiva em que esse casal esteja buscando a sua gravidez. É possível nas mulheres realizar tanto a inseminação intrauterina quanto a fertilização in vitro, porque, como eu falei anteriormente, as mulheres têm útero e têm óvulos. Então ela pode ovular no seu próprio corpo e realizar uma inseminação, a colocação do espermatozoide dentro do útero. Ou podemos fazer a fertilização in vitro em uma parceira para transferir embriões para outra, sem problema nenhum. E na grande imensa maioria das vezes o que nós temos visto ao longo dos anos é que esses casais se realizam e se completam plenamente com a maternidade. Com relação aos homens, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, não só do ponto de vista técnico e anatômico, mas também do ponto de vista de preconceito. Existe ainda um preconceito muito grande com relação aos homoafetivos masculinos. O homem tem espermatozoide, mas falta útero e falta óvulo, e isso dificulta a vida desses casais. Ele precisa de uma doação de óvulos, que tem que ser anônima, então você tem que buscar óvulos na clínica onde você está inserido, ou você pode buscar em bancos de óvulos externos, porque o Brasil não tem ainda uma regulamentação para banco de óvulos. Você pode comprar óvulo de países europeus, óvulos dos Estados Unidos, óvulos da Argentina, por exemplo, mas a grande maioria das vezes esses óvulos vêm da clínica onde você está inserido. Alguém doou esses óvulos de forma anônima para reduzir o custo do seu tratamento e você cobriu uma parte do tratamento dessa pessoa e obteve os óvulos para a sua gravidez. Então o óvulo vem de uma doação de óvulos. Com relação ao útero, é aquela parte que a gente chama de barriga de aluguel, ou o termo técnico, útero de substituição. E aí nós precisamos, com o útero de substituição, ter um certo critério. Porque enquanto a doação de óvulo e a doação de sêmen tem que ser de forma anônima, o útero de substituição precisa ser em alguém conhecido. Então, para se fazer uma barriga de aluguel no Brasil, nós precisamos ter um parente de até 4º grau. No caso dos homens, de um casal masculino, um parente de até 4º grau de um dos dois. Seja uma mãe, uma prima, uma tia, uma irmã ou até uma avó, mas que já fica um pouco fora devido à questão da idade. Então esse casal precisa ter um parente. E se não tiver? Se não tiver, já existe jurisprudência no Brasil para que esse casal busque de forma jurídica ou com aconselhamento ali do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina,
um útero de substituição em uma amiga, em uma parente até mais longínqua do que a de quarto grau. Nós temos aqui na Clínica Fertbaby já casos em que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu o aval do Conselho Regional de Medicina mostrando que aquele casal não tinha essa parente disponível e mostrando que eles tinham o direito de chegar na sua gravidez. Então a transferência de embrião foi feita para uma não parente de quarto grau e a gravidez hoje está em curso. Mas logicamente, gente, que isso com o aconselhamento do Conselho Regional de Medicina, com aconselhamento jurídico, com toda essa jurisprudência. Então, essa é a grande dificuldade dos casais masculinos, mas é totalmente possível. E um outro grande problema, infelizmente ainda, que a gente tem com os casais homoafetivos, é que na hora do registro desse bebê, no dia do nascimento, né, esse bebê precisa ser registrado. Na maternidade, ele recebe um documento, que é o documento ali de nascimento dele. E aí, para você ter o registro dos dois pais ou das duas mães, é preciso que durante a gravidez, de forma do judiciário, jurídica, se entre com um advogado para mostrar e se tem um parecer de um juiz favorável aqui na certidão de nascimento, na declaração de nascido vivo desse novo bebê, desse ser vivo que nasceu, conste o nome dos dois pais ou das duas mães. Isso pode dar um pouco de trabalho, mas é totalmente possível, mas ainda é um pouco engessado no Brasil. Nós estamos caminhando muito rapidamente para que isso tudo se tranquilize e fique melhor para esses casais. Eu acho que muito em breve isso vai ficar muito mais simples, mas é preciso ainda ter esse cuidado. Portanto, gente, chega de preconceito. Pai, mãe é aquele que está do lado, é aquele que cria, é aquele que dá amor, é aquele que está presente, não é só aquele que tem a carga genética. Nós precisamos olhar com uma outra visão, com outro horizonte, para todas as manifestações sexuais, para todos os casais, independente da sua orientação sexual, independente de cor, chega de preconceito. Não existe mais espaço para preconceito no mundo e muito menos na formação de novas famílias. Um grande abraço a todos.